Entrevista Central. Conosco na Entrevista Central, Ormezita Barbosa. Ela é secretária nacional do Conselho Pastoral dos Pescadores. Vai falar conosco sobre o assunto. Ormezita, muito obrigado por estar conosco na Entrevista Central. Nós agradecemos muito o convite para poder trocar um pouco do que nós temos feito aí na luta com os pescadores e pescadoras artesanais. O Brasil tem um dos maiores litorais do mundo e pescadores tradicionais em toda a extensão territorial. Como está a situação dessas populações durante esse período de pandemia? O Brasil tem uma grande extensão litorânea e também tem uma área de pesca continental muito grande, né? Se a gente pensar, por exemplo, a Amazônia, a gente estima que tenha mais de 1,5 milhão de pescadores artesanais no Brasil, né? Muitas comunidades não puderam pescar, não puderam comercializar, a soberania alimentar comunitária ficou comprometida, muitas comunidades não tiveram acesso a testes, não tiveram acesso ao sistema de saúde. Então, a gente nunca pôde contabilizar com precisão o número de pessoas infectadas nas comunidades, né? Muitos pescadores e pescadoras tiveram dificuldade de acessar o auxílio emergencial. Então, essas questões elas vão se somando e vão gerando assim, um impacto muito grande nas comunidades. Então, as famílias estão com muita dificuldade de manter a sua rotina, assim, que é uma questão geral, né? E esse aumento mesmo dos conflitos em algumas regiões, assim, são questões que a gente identifica central nesse tempo de pandemia. Que os pescadores tradicionais brasileiros também são defensores da natureza, de nossas águas. Como tem sido esse trabalho deles diante de um governo que nega a defesa da natureza, nega esse trabalho? Uma questão central para os pescadores tem sido justamente essa facilitação da chegada dos empreendimentos, né, que vai desde a mudança na legislação, que flexibiliza, retira o rigor dos processos de licenciamento ambiental, inviabiliza a participação das comunidades nos processos de decisão. Tem sido muito desafiante fazer essa incidência, mas os pescadores têm dado muitas respostas positivas, né? Se articulado, construído denúncia. Uma outra questão assim, que nos chama muita atenção é justamente essa negação da importância da pesca artesanal, não só como uma atividade culturalmente importante, mas também do ponto de vista da quantidade de alimento que ela produz, assim, né? E o Estado brasileiro tem apostado numa narrativa de que a aquicultura ela é a atividade prioritária e mais importante em detrimento da pesca artesanal, né? Então, desconstruir essa narrativa é uma estratégia também que a gente tem apostado. O governo tem flexibilizado legislação e eu gostaria de lhe perguntar sobre o seguro-defeso e sobre outras formas de proteção das comunidades tradicionais. Tem havido problemas nesse setor? Tem se feito uma denúncia de que há falsos pescadores acessando esse benefício, assim, né? E isso tem, na verdade, construído uma narrativa de que, em geral, os pescadores são mentirosos e inescrupulosos, assim, né? É como se todos os pescadores tivessem usando de má fé dessa política para acessar recursos, né? Então, a gente tem visto de que o Estado tem promovido diversas formas de retirar os pescadores desse benefício, né? Uma dessas estratégias que a gente observa é o processo de cancelamento do Registro Geral de Pesca dos pescadores que tem sido feito sistematicamente. Se tem uma coisa que esse governo faz de forma sistemática, é esse processo de retirar trabalhadores do sistema do Registro Geral de Pesca para que esses pescadores não acessem, dentre outros benefícios, o seguro-defeso. Partindo para um assunto correlato, a campanha da Fraternidade 2021 nos convida a um desafio muito grande, que é promover o diálogo e sair da polarização política. Eu lhe pediria a sua opinião sobre essa temática e sobre esse desafio de dialogar com quem pensa diferente para a gente pensar no Brasil e pensar também no bem dos brasileiros. Esse convite a esse diálogo, ele vem num momento interessante, né? E eu penso que uma lição assim, que a campanha da Fraternidade traz para a gente é justamente a gente ressignificar essa nossa capacidade de dialogar, assim, né? A gente consegue dialogar bem com quem pensa como a gente, né?
mas principalmente assim, nesse momento em que a gente vive, que esse discurso do ódio ele cresce, como que a gente constrói capacidade de dialogar com esse discurso? Ele é muito exigente, né? Ele é muito exigente. E aí, nesse sentido, eu penso que a campanha apresenta sinais concretos muito positivos, né? A gente tem feito essas experiências de diálogos com outras igrejas, com as igrejas cristãs, na nossa experiência com o trabalho com pescadores e pescadoras, né? O exercício também de dialogar com outras religiões, ele é um exercício interessante, né? Mas eu penso que a campanha também aponta para essa reflexão crítica assim de como que a gente deve ter uma postura coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, que é também de não se calar diante um contexto de morte, um contexto de negação da vida e dos direitos.